A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que fazem a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um programa EBD na Web, com subsídio para a lição da classe de jovens de 18 a 25 anos de idade. É uma bênção o Senhor está concedendo esta oportunidade para trocarmos conhecimento e auxiliar a todos os docentes, a fim de que melhorem cada vez mais a execução de suas aulas e o planejamento, obviamente. Esse trimestre já apresentamos o tema central, cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como título Nem pobreza e nem riqueza, mas o necessário. Muitas pessoas são pegas aí, hein? Mas observem que a Bíblia nos ensina a ter o suficiente. Essa é a primeira lição do primeiro ciclo daquela tríade apresentada. Estudaremos uma tríade que versará sobre o dinheiro, o sexo e o poder. Então, hoje, estudaremos a primeira lição relacionada ao dinheiro. O texto do dia desta lição está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Sua síntese diz: o dinheiro pode se tornar um Deus ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma como o crente o utiliza. E o texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 6, aquela famosa declaração da benção, advinda da obediência, e Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24, que também é uma famosa declaração do Senhor Jesus acerca da busca pelos bens materiais e da busca pelo reino de Deus. Qual o objetivo, o eixo norteador para o professor da classe de jovens neste domingo? Mostrar qual era a perspectiva financeira correta no Antigo Testamento e refletir com seus alunos a respeito da prosperidade financeira dentro de uma visão cristã moderna. Nós já podemos começar esta aula citando um breve equívoco que observamos geralmente até entre diálogos entre crentes. Uma interpretação equivocada de um versículo. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Muitas pessoas dizem o dinheiro. Olha, o dinheiro em si não é amaldiçoado. O problema é o amor, o apego, superestimar o dinheiro, as riquezas e as posses. Então você, professor, já pode usar esse momento inicial para desfazer este breve equívoco. A lição, no seu comentário, também nos dá a oportunidade para tratarmos de uma temática muito conhecida e que sutilmente entrou na igreja pentecostal. A teologia da prosperidade, também conhecida como teologia da retribuição, que vem lá do neopentecostalismo, com aquela ideia: pare de sofrer, pare de chorar, você é um vencedor. Deus não quer ver você sofrendo. Se você está sofrendo, é maldição, é castigo e é pecado. E nós sabemos que numa visão bíblica, isso está errado, pois o sofrimento está intimamente ligado com o Evangelho. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se nós olharmos Jó, capítulo de número 5, versículo 1 ao 5, Elifaz, um dos famosos amigos de Jó, repreende o homem de Deus, Jó, por causa da sua provação, querendo atribuir a culpa para o próprio Jó. Jó 5, do 1 ao 5. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados as portas e não há quem os livre. A sua messia devora o faminto
que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Se você ler todo o capítulo, vai ver que ele exorta Jó a buscar a Deus, mostrando que tudo que Jó está passando é consequência do pecado. Mas é explicitado no começo do livro que Jó era um homem reto e temente a Deus, e que tudo que Jó estava passando era uma provação permitida pelo Senhor para mostrar ao inimigo das nossas almas que Jó era um homem crente e que passasse pelo que iria passar, não deixaria de amar, honrar e obedecer o Senhor. Então essa ideia de que pobreza, necessidades é sinal de pecado, isso é antibíblico. Não quer dizer que todo rico é abençoado e todo pobre é amaldiçoado. Sabemos de pessoas que têm muitas posses, mas não têm paz nem alegria, e de pessoas que vivem com muito pouco, mas vivem, obviamente, muito bem. Nós não somos adeptos de uma teologia da prosperidade. Nós não somos adeptos de uma teologia da retribuição. Vou fazer o certo para obter certas bênçãos. Nós não buscamos a Deus também por coisas que Ele pode ou deve nos dar. Nós buscamos a Deus para nos relacionarmos com a pessoa dEle e não meramente com as suas bênçãos. Porque nós aprendemos na leitura bíblica em classe, em Deuteronômio capítulo 28, que a bênção é uma consequência natural, fluida e espontânea da obediência. Eu não preciso buscar a bênção é quem me busca. Glória a Deus por isso. Deuteronômio 28:2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Dá para dar toda a aula só com esse versículo 2. Vou naquele culto, vou naquela campanha, vou naquela vigília, porque disseram que quem vai lá obtém certa bênção. Não, irmãos, não é assim que a coisa funciona. Seja crente, seja obediente. Ouvir a voz de Deus aqui significa praticar a sua palavra, seguir os seus ensinamentos. Faça isso e aonde você estiver, no monte ou no vale, no Polo Norte ou no Polo Sul, no deserto do Saara, qualquer lugar do mundo, do universo, a bênção te alcançará. Porque a obediência é como um ímã e a bênção é como um metal atraído por ele. Isso é a bênção de Deus na vida do crente e nós devemos obedecê-lo. Essas pessoas que perdem o sono, essas pessoas que deixam de comer para lucrar, trabalhar e aumentar seu salário e fazer hora extra e querer tanta coisa, e parece que quanto mais dinheiro elas têm, menos estão satisfeitas. Isso é ruim. Esse amor ao dinheiro, sim, é raiz de males. De pessoas que, de repente, deixam até de ir para a igreja, deixam de ler a Bíblia, de orar, ou de se relacionar com os irmãos, com os familiares, com a família, porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que lucrar, capital. Deus não nos chamou para isso. Se você ler Provérbios capítulo 30, versículo 8, tem ali um texto na forma de oração que tem tudo a ver com o título da lição. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Quem escreveu não está interessado em ter muito e também, obviamente, não quer sofrer a pobreza. Mas numa atitude equilibrada, pede ao Senhor que lhe sustente com a porção de costume. Não é vontade de Deus que nós sejamos milionários. Não é vontade de Deus que nós sejamos miseráveis. A vontade de Deus é que vivamos na dependência dEle para experimentar o doce da providência e da provisão. E você, como professor, pode refletir com os alunos isso. No Antigo Testamento já havia essa ideia de prosperidade como uma consequência da obediência e que não precisava ser buscada, perdendo fôlego, pois ela é fluida. Ela vem ao encontro daquele que obedece e que ama o Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus vai repaginar essa ideia, confirmando ela mais uma vez.
Está lá no Evangelho de Mateus. E o Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ali, num discurso profundo espiritualmente, diz: por que se preocupar com o dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão vestir? Olhem para as criaturas ditas inferiores, as aves do céu não trabalham, mas o Senhor, Ele manda o alimento. O lírio do campo não tece, não fia, não costura, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como os lírios do campo são vestidos pelo Senhor. Quanto mais vós, homens, também criados pelo Senhor, irmãos. Obviamente que Deus também cuidará de nós. Quem experimenta desse cuidado, glorifica o nome do Senhor, tem paz e tem alegria. Porém, o mundo que nós vivemos é um mundo consumista. E você, professor, pode também na sua aula debater com os alunos de 5, 10 minutos a diferença entre consumo e consumismo. Boa parte desse apego ao dinheiro se dá por causa do consumismo. As pessoas querem trabalhar mais, querem ganhar mais dinheiro e, às vezes, de forma até ilícita, juntar dinheiro de forma desonesta para satisfazer não só suas necessidades, mas se adequar à prática consumista. Consumo é diferente de consumismo. Geralmente, no português, as palavras que têm o sufixo ismo são coisas ruins. O consumo é bom, o consumo é natural. Todos nós temos necessidade de consumir água, por exemplo, alimentos, oxigênio. Se a gente se privar desses elementos, nós morreremos. O consumismo, por outro lado, é um consumo desenfreado de alguém que quer além das suas necessidades, quer por querer. Esse consumismo, na sociedade atual, é motivado por dois fatores. Um deles, chamado de obsolescência programada, e o outro, indústria cultural. A obsolescência programada nada mais é do que o que as empresas fabricantes costumam fazer atualmente, que é produzir materiais com a vida útil muito pequena ou materiais novos, fabricados já com defeitos, programados para quebrar rápido. As pessoas hoje trocam de celular como quem troca de roupa. Nós temos um problema grande hoje para degradar esse lixo eletrônico das baterias de lítio, dos celulares, dos smartphones em geral, dos tablets, iPads, iPods. Tudo isso aí é um lixo que não se degrada facilmente. Metal pesado, que às vezes é misturado com lixo comum, isso daí vai contaminando o solo, contamina o lençol freático, que é onde saem os aquíferos, as fontes de água, e essa água às vezes já vem poluída. Porque as pessoas hoje estão comprando mais do que devem. Compra um notebook que já vem da loja travado, mas não tem nada aqui dentro. Né? E o público jovem sabe muito bem disso. Sofre muito bem essa obsolescência programada. Então você se torna preso a um consumo contínuo, além das suas necessidades. E segundo, a indústria cultural. A mídia lança padrões e quem não está naquele padrão está fora, está excluído. Então, é um celular novo, um modelo, é uma roupa nova, um modelo de roupa novo, um carro novo, e você vai ficando sempre para trás, desatualizado. Eu tenho que estar me reafirmando. Veja só, hoje, praticamente todos os celulares são touchscreen. Imagine um adolescente, um jovem, numa sala de aula, numa faculdade, seu celular tocando, ele atendendo um celular de botões ainda, não é? Um celular completamente diferente desse que nós estamos acostumados. Vai sofrer o famoso bullying. Todos vão rir, ridicularizar, porque aquela pessoa está com um material muito antigo. Um sapato que de repente não é mais usado, um formato de roupa. Então a indústria cultural cria padrões que a sociedade corre atrás para alcançar. E tudo isso aumenta o consumismo que está indo de encontro à palavra de Deus, que nos chamou não para ter coisas, porque Jesus já nos deu a vida eterna e nos promete suprir todas as nossas necessidades físicas, materiais e espirituais. Para os irmãos terem ideia, há diversos dados estatísticos, você, professor, pode usá-lo, que 3 a cada 10 brasileiros acreditam que comprar melhora o humor. Estou mal-humorado, vou comprar, pois eu me sinto bem. Já observaram que nos grandes shopping centers,
Há uma música de fundo, nessas lojas de roupa, por exemplo, há uma música. Aquela música não está ali em vão. É para criar uma boa aura, uma boa sensação no ambiente. E parece que você, embalado pela música, vai comprando mais roupas do que precisa. E essas roupas ficam lá acumuladas no guarda-roupa com etiquetas, você nem lembra que as tem. Mas se sentiu bem de sair andando pelo shopping com a sua sacola pendurada de grife e as pessoas dizendo, olha aí, ele tem condições. Há uma teoria sociológica também que diz que as pessoas, quando olham para nós, elas procuram signos e símbolos. Aquela grife da roupa, da camisa, do relógio, do sapato, as pessoas leem os signos que nós trazemos. E é por isso que hoje, aquele pedacinho da grife vale mais do que todo o tecido da roupa. E o Senhor também não nos chamou para isso. Nós, como cristãos, dentro da palavra, devemos ter cuidado para não entrar nesses padrões. Há muitas pessoas também que dizem que o estresse é aliviado depois que compram. Isso também, principalmente no gênero feminino. Então você, professor, trará essa reflexão dentro da lição, mostrando que prosperidade é uma bênção de Deus. E prosperidade não é ter muito, não é acumular. Prosperidade é ser farto, é não ter necessidades. Totalmente diferente de ser consumista. A verdadeira prosperidade está na palavra de Deus. E tudo isso, obviamente, nos permite entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa vontade de Deus, de provisão, de providência para as nossas vidas, é revelada também nos discursos proferidos por Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ver o Senhor revelando essa vontade de Deus de nos abençoar, independente dessa nossa busca desenfreada. É isso que nos traz paz. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, há um texto interessante, dito por Jesus Cristo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Essa palavra aqui, olhos bons, no grego, significa um tecido sem muitas dobras, um tecido simples. Veja que coisa interessante, Cristo está falando da visão. Alguém que tem uma visão pura, simples, e alguém que tem uma visão dividida, dúbia, embaraçada, não sabe discernir entre uma coisa e outra. O crente, o cristão, ele é guiado pelos olhos bons, pelos olhos da simplicidade. Enquanto o ímpio, ele olha e não consegue discernir. Como os olhos são a janela das almas, as nossas decisões são tomadas baseadas nas nossas visões de mundo. Uma pessoa que se preocupa muito com o ter, com a aparência, tem esse olho tenebroso, esse olho enegrecido, espiritualmente falando. Mas o simples de coração não se preocupa só com o ter, com o materialismo que estudamos na lição 1, pois ele vê o espiritual. E é por isso que não está em trevas. Esta é a simplicidade do Evangelho, esta é a simplicidade do reino de Deus, que nos traz paz. De mesmo passando por privações, reconhecer que a bênção de Deus está em nossas vidas e que no final tudo será providenciado. É por isso que o Senhor Jesus também vai dizer, no versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O termo Mamon vem lá do hebraico, significa o que se confia, o que se armazena, e ao longo da história culminou numa palavra que significa riqueza, propriedades ou dinheiro, trazendo para os dias de hoje.
Jesus está dizendo que não é possível servir a Deus e as riquezas. E esse servir, no original grego também, que é o texto no qual foi escrito o Novo Testamento, significa ser um escravo dedicado totalmente a. Ter sua vida totalmente controlada por aquilo. Tem pessoas que têm a vida toda controlada pelo dinheiro. Dormem e acordam pensando em dinheiro. E quanto mais têm, menos estão satisfeitas. Mas o crente que serve a Deus não se preocupa com nada. Pois até enquanto ele dorme, o Senhor trabalha. E buscando primeiro a Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não diz como, mas ele assevera que lhes serão acrescentadas. Então, esse caso genérico de amor às riquezas e aos dinheiro e às posses, sendo alertado pelo Senhor Jesus, não deve ser desapercebido aí durante a aula. Você, professor, pode abrir espaço curto para troca de experiências na sala de aula, pedindo para que os alunos, de repente, testemunhem, de forma breve, situações de privações em que eles experimentaram a providência de Deus. Alguma necessidade extrema, mas que, em colocando a confiança no Senhor, eles puderam ver Deus providenciando e provendo o que era necessário. Esse é um ambiente bom, um momento bom para aumentar a fé daqueles que estão na presença de Deus. Então, esta lição nos trará a responsabilidade de buscar um equilíbrio entre a satisfação dessas necessidades básicas sem sair da presença de Deus. Porque tem gente que, para satisfazer suas necessidades básicas, sai do cumprimento da vontade divina. Obviamente que eu não vou me deitar numa rede e agora esperar os corvos me trazerem pão e o ribeiro me trazer água. Farei minha parte, nós trabalhamos, neste mundo que vivemos, buscamos uma profissão. A criança já entra na escola sendo pressionada a isso, mas hoje esse mercado competitivo já não basta ter um curso. Antigamente você terminava o ensino médio e dizia, me formei. Hoje não existe nem mais isso, ninguém é formado com o ensino médio. Tem que entrar numa universidade, se faz um curso superior, e quando você pensa que se formou, você descobre que tem que fazer uma pós-graduação, uma especialização. Depois você descobre que isso não é nada, tem que fazer um mestrado. Depois você descobre que não é nada, tem que fazer um doutorado. Descobre que não é nada, tem que fazer um pós-doutorado. E depois passou a vida e você descobre que continua sendo nada. Não adianta a gente matar e morrer por causa dessas coisas passageiras. Como o jovem rico que não quis abrir mão das suas riquezas e não pôde desfrutar das riquezas espirituais. Que possamos buscar a Deus com todo o nosso viver, cumprindo, claro, nossas responsabilidades na terra. E com certeza a mão do Senhor estará estendida e ela não voltará a Deus. Então, como resumo, você, professor, pode orientar os seus alunos com os seguintes tópicos. Não devemos considerar as coisas terrenas como melhores ou mais valiosas, por mais valor que elas tenham, mas elas não são mais valiosas do que a eternidade. Não devemos cobiçar, desejar a abundância das coisas, querer tudo de muito, acumulando sem necessidade e sem saber quando basta, quando é suficiente. Isso não é só dinheiro, não é? Porque tem gente que acumula roupa, acumula sapatos, nem usa aqueles sapatos, e às vezes tem um irmão do lado, um vizinho, um parente que só tem um par. E você com tantos e nem usa, não, mas eu quero ter, porque eu quero ter coleção. E aí faz coleção de gravata, faz coleção de bolsas, faz coleção de livros, faz coleção de tanta coisa. E são cristãos. E você olha para aquilo e diz, meu Deus, essas coleções não tem nenhum sentido. Também devemos ter cuidado para não cometer esses deslizes. Não confiar nas coisas terrenas como provisão para o futuro. Ah, eu tenho contas poupança, com muito dinheiro abastecido, eu tenho muitos imóveis, eu tenho muitos carros, e eu sei que meu futuro está garantido. Meus filhos estão fazendo faculdade, vão ter uma profissão. Não! Não coloque sua esperança nisso. O Senhor pode dar um sopro e a gente perder tudo. Mas aquele que espera, que confia no Senhor, vive o que está lá no Salmo 37.
confiando no Senhor e esperando nele, Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele fazer, pois Ele sempre faz o melhor. E não devemos fazer também dessas coisas terrenas a nossa satisfação ou a nossa consolação. Estou triste, mas vou andar de lancha e isso vai me desestressar. Estou triste, mas eu tenho uma fazenda, uma casa de praia e vou passar meu fim de semana ali para ganhar alegria. Estou triste, mas tenho dinheiro e vou agora no shopping fazer compras. Não. Muito simples. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, faz uma oração e o Senhor, que te vê em secreto, te recompensará. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos até o dia de Cristo Jesus. Com isto, caro professor, sua aula não será um mero momento acadêmico, mas um ambiente de consolação e de esperança. Quem sabe os alunos não estão passando por privações, por necessidades, ou de outro lado, têm muito, mais do que precisam, e estão quase saindo da presença do Senhor por causa do amor ao dinheiro e às posses. E você vai ser um instrumento de Deus para despertá-lo. Que Deus te abençoe e que através da palavra vidas sejam edificadas. Que bênção, amado professor, amada professora, que estamos concluindo o nosso segundo programa EBD na Web com subsídio para a classe de jovens. Lição 2, eu creio que nesta semana, quando os irmãos estiverem nas suas classes, a bênção de Deus estará sobre vossas vidas e os alunos receberão uma porção da palavra do Senhor. Palavra esta que não traz só conhecimento bíblico, teológico, mas que gera transformação de vida. Não deixe ao longo do trimestre esse sentimento esfriar. Não entre na rotina, no comodismo. Já tenho logo que dar mais uma aula. Não! Amanheça feliz, alegre por ser salvo em Cristo Jesus, por conhecer as verdades da sua palavra e por ser um instrumento, um canal de testemunho e de propagação deste evangelho. Os dias são maus, a sociedade está corrompida, o mundo jaz no maligno. Olhamos para todos os lados e só vemos tristes notícias, escândalos, mortes, mas há uma esperança e nós encontramos essa esperança viva na palavra do Senhor. Cada professor é uma centelha de fogo, é uma labareda para incendiar corações ouvintes. A sua sala de aula, meu irmão, é um altar de Deus e Ele está ali presente. Não faça a sua tarefa apenas de forma mecânica, acadêmica, intelectual, mas seja um professor espiritual e que em sua aula os alunos escutem a voz de Deus. E como dica para esta semana, você pode pedir ao seu aluno, estudante frequente da classe, que pesquise na Bíblia e traga para a próxima semana casos de pessoas que foram prejudicadas pelo mau uso do dinheiro e das riquezas. Olhe que na Bíblia tem alguns exemplos disso. Alguns são citados na aula, mas a gente não consegue esgotar todos eles. Então peça que os alunos pesquisem ao longo das Escrituras Sagradas casos de insucesso de algumas pessoas que não souberam lidar com o dinheiro, se tornaram amantes dele mais do que de Deus. O dinheiro, as riquezas e as posses de forma genérica. Isso é um elo de responsabilidade para que o aluno não se perca no meio da semana, não esqueça a lição e no próximo domingo volte animado para estudá-la. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.